Olá pessoal, eu sou o James e no vídeo de hoje eu vou mostrar-te porque é que teus anúncios estão a fechar teus clientes e como tu podes solucionar isso em apenas 4 passos simples e transformar visitantes em compradores. Então, já me dei mais uma introdução e vamos direto no que interessa. Mas antes de tudo, pessoal, eu gostaria de perguntar uma coisa. Gostaria que tu me dissesse isso só um pouco familiar. Os teus anúncios geram cliques, mas ali desaparece após o primeiro contacto. Então as pessoas entram no primeiro contacto, mandam um olá, perguntam quando é que é o imóvel e desaparece. Ou segundo, o custo por lead não para de aumentar, mas a taxa de conversão ou o resultado, o teu ROI, o teu ROI, ele costuma estagnar, está estagnado, não aumenta nem diminui. É a mesma coisa. Ou tu estás a achar até chegaste ao ponto de achar o que o algoritmo do Meta tem algo contra ti, então sempre que tu tentas novos criativos não costumam representar nada, ou tu podes até pensar que já não só funciona, já não são para ti, é melhor tu trabalhares com boca a boca, trabalhares em cold calling, ou tu mandares post na rua, entregar cartões a pessoas nas bombas e por aí fora. Mas eu preciso te dizer uma coisa, a maioria das vezes, até chegares ao ponto que tu estás a pensar isso, é que tu não tens consciência da regra dos 97%. Deixa eu perguntar o que é a regra de 97%. A regra de 97% é uma regra básica e simples que eu até já falei no vídeo passado, que é a regra que a maioria das vezes vou falar nos vídeos, que é uma coisa que é uma das coisas mais importantes em todos os mercados, não só no mercado imobiliário. Então é uma regra que gere o mundo das vendas em si, o mundo das vendas online, digamos assim, que é a pirâmide básica de consciencialização do cliente. Então, o que essa pirâmide quer dizer? O que essa regra quer dizer? Só 3% das leads que vê o teu anúncio agora estão interessados em comprar agora. Então a pessoa viu o teu anúncio e está interessada em comprar. Ok? Então só apenas 3% das leads que vê o teu anúncio estão interessados em comprar agora. E se tu focar só nesses 3%, tu quer dizer que estás a desperdiçar 97%. Que não é que não são leads qualificadas, mas são leads que ainda precisam ser nutridas. Ok? Então, aqui na base, como tu podes ver, temos os 60% que são pessoas que não estão conscientes do problema. Então, são pessoas que estão mais ou menos no topo do funil. Isso aqui, essa pirâmide é mais ou menos o funil, verdade, de baixo para cima. Eu acho que é isso. Baixo para cima? Ok. Mas já, mais ou menos o funil, ok? Então, mais ou menos o funil. Então, aqui, vamos lá voltar para ser melhor, ser mais fácil de compreender. Então, como tu podes ver, aqui na base temos os 60%, então pessoas que estão conscientes do problema, mas não fazem nada, ok? E não são conscientes, quer dizer, desculpa, pessoas que não estão conscientes do problema, então são pessoas que ainda não sabem que precisam de mudar, ou pessoas, se forem compradores de primeira, os primeiros compradores, ou pessoas que ainda querem que adquirir a sua primeira casa, são pessoas que eles ainda não sabem que está na hora de procurar um seu novo lar, ok? Então, ou são pessoas que estão conscientes do problema, então são pessoas que sabem que precisam mudar-se, mas não fazem nenhuma ação para tal. Hoje não confiam em ninguém ninguém ainda não lhes mostrou porque eles precisam realmente sair do lugar onde eles estão para procurar uma nova casa, procurar um novo investimento e por aí fora. 60% são pessoas que estão em modo de pesquisa, então são pessoas que ainda estão a comprar os preços das regiões, estão a ver mais ou menos se for um investidor, quais seriam as regiões com melhor investimento ou as que estão em maior valorização, e é mais ou menos isso. Então, isso aqui é mais ou menos o funil. Essa regra dos 97% rege todo o mercado imobiliário ou não imobiliário. Então, falamos de vendas de infoprodutos, de saúde, por aí fora. Então, isso aqui é muito aplicável em qualquer área, porque é a base do marketing, digamos assim, a base seria mais ou menos isso. Então, tendo em conta isso, não vamos querer só focar nos 3% e pagar caro por esses 3%, por primeira coisa, os 3% estão prontos para comprar agora, mas não significa que vão comprar contigo. Essa é a questão. Eles não te conhecem em nenhum lugar, eles nunca te viram, eles estão interessados em comprar agora, mas não contigo. Pode ser com o corretor que vai implementar as estratégias que eu vou apresentar aqui no vídeo. Ele tem processo de 97% e ele nutriu, ok? Então, não é para tu focares ou pensares que vais focar só nos 3%, porque tu queres as pessoas que estão prontas para comprar hoje ou querem comprar a casa ou investir no imóvel para ontem.
Isso funciona assim, mas não vão comprar contigo. A questão é essa. Tu não tens muita confiança, eles não confiam em ti, tu não tens confiança com eles, não tens nenhum compromisso com eles, até chegar a um ponto deles estarem prontos para comprar agora, mas contigo, ok? Então, vamos tocar no porquê que eu falo isso, é o próximo ponto, é o ponto 2, ok? Então, relacionamento versus game versus, né? Que venda imediata. Então, como eu disse antes, os 3% estão no topo, isso tu ainda fazes comprar agora, mas eles vão comprar agora contigo. Por quê? Porque não há nenhum relacionamento, não tem nenhum compromisso contigo. E primeira coisa, as pessoas não compram as casas só porque viram um anúncio e eles estão precisando mudar, eles viram um anúncio e vão comprar a casa. Não é assim que funciona. Não é como uma t-shirt que tu vês o anúncio de uma camisa na promoção e tu compras na hora, pagas o celular e compras. Não. Por primeira coisa, uma propriedade é um investimento. É um sítio onde a pessoa vai passar metade do tempo lá, ok? São em despesas, onde a pessoa vai gastar mais dinheiro a investir, em otimizar e para tal, eles precisam comprar uma casa que eles realmente acham que é a casa certa para eles. E para isso, eles precisam encontrar alguém que eles realmente confiam. E confiança e venda é onde tem mais ou menos essa correlação. Então, em vez de tu tentas vender de uma maneira imediata, então lá se o anúncio compra. Claro que existe, isso não está a dizer que é impossível, mas é mais fácil do que uma relação e ele comprar com alguém que ele confia do que comprar com um estranho que és tu. A pessoa vê o teu anúncio e eles não sabem quem tu és. Ele não sabe qual é o teu nome, não sabe qual é a tua índole, ele não sabe se vale a pena comprar ou tu és ou um outro vendedor fajuto que só quer empurrar a venda, a garganta abaixo para ele, porque a maioria das pessoas tem mais ou menos esse estereótipo de vendedor, então ali daqui mais ou menos, então tem esse estereótipo de venda, 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 compra, 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 ele está escrito ads ads for sale, ok? Yeah, ok, yeah. Eu não tinha lido. Era esse de ler, ok, ok. Então, aqui vamos ter a criar, gerar valor, quer dizer, criar uma relação para que ali quando for a comprar um imóvel, ele compre contigo, ele confia em ti, porque aqui é sobre confiança. Ele como não te conhece, ele precisa que tu precisas passar por vários touch points até que aquele compre contigo. Então, como tu vês aqui no iceberg, é uma analogia. Então, aqui na ponta tem mais ou menos a venda do imóvel, ok? A venda do imóvel. Fica aqui mais ou menos a ponta do iceberg. A maioria dos corretores pensam que é só vender, a pessoa vê o anúncio e compra. Mas não é assim. Por baixo do iceberg não conseguimos ver que é um mundo maior. Então, é aqui onde vai ficar, onde cria mais ou menos a nutrição. Então, relacionamento. Relacionamento, ok? Relacionamento. Aí que é onde fica o relacionamento. Então, dentro do relacionamento, depende das que é relacionamento. É mais ou menos aqui a base, primeira fase. Mas tu me perguntas, James, como posso criar relacionamento com o cliente? É levar o cliente ou a lead, que não é cliente, é levar a lead para jantar ou pagar um café para a lead. Claro que às vezes, tem vezes isso, tem vezes que eu pago o café para minhas leads, mas isso não é o caso. Ok, então, criar relacionamento, como criar relacionamento com essas leads? É mais ou menos gerar valor, é o primeiro ponto. Gerar o maior valor possível antes de fazer acontecer a venda. Então, gerar o máximo de valor possível, entregar o máximo do valor. Como depois entregar valor? Então, se for, por exemplo, um investidor, como nós geraríamos valor para um investidor um investidor? É mais ou menos entregar e-books, ok? Entregar e-books que mais ou menos. Espera. Estamos a falar de investidores, ok, ok. Estou a esquecer. Ok, então, para um investidor, como nós faríamos? Entregar e-books que realmente que mostram para ele quais serão as melhores oportunidades ou os locais, as regiões com melhor, ah, com um aumento maior ou com maior margem de lucro para investir, digamos assim, ok? Então, fazemos um anúncio, em vez de fazer um anúncio e mostrar a casa, porque ele não te conhece, ele não sabe quem tu és e porque ele devia comprar aquela casa, tu faz diferente. Tu lanças o anúncio a mostrar mais ou menos, a fazer uma atratividade, digamos assim. Vamos tocar exatamente isso no outro ponto. Mas é mais ou menos sobre. Tu lanças o anúncio, mas acho que é melhor nós passamos por aqui. Yeah.
Então, gerar relacionamento, então, yeah, acho que é melhor passando por aqui. Gerar valor, que é mais ou menos aqui. Anúncios que atraem e não assustam. Ok, então vamos ver este, essa imagem para cá, mais fácil. Ok, como eu dizia, aqui como já dizia, é sobre gerar valor, então, a lead. Vamos, em vez de fazer anúncios que assustem, então lançar o anúncio e a pessoa passar direto. Porque a pessoa pode estar procurando uma casa, se tiver num nível de consciência, já está já preparado para comprar connosco, a pessoa vê o anúncio e compra. Ok? Mas vamos ter que fazer a atração de lead. Como vamos fazer a atração com lead magnets? Lead magnets. O que seria um lead magnet? Seria mais ou menos um conteúdo que nós damos para ali de borla, de graça, em troca dos dados dela, para nós possamos manter contacto e gerar o máximo de valor possível com o passar do tempo e aumentar os nossos touch points até a hora que a pessoa faz a compra conosco. Porque no mercado imobiliário ou no mercado high ticket, digamos assim, não é só a pessoa ver o anúncio e compra. Temos que temos mais cara de compromisso, porque a pessoa não nos conhece, estão a falar de valores altos, então nós temos mais cara de compromisso que devemos passar de uma maneira como escalar, digamos assim, acho que essa seria a palavra, escalar, para que nós possamos tocar estes touch points até que chegue a hora da compra. Pode ter um, dois, três, quatro touch points, até que todos que será o posto de contacto, até que a lead compre connosco. Então aqui tiramos mais ou menos o lead magnets. Então, quando nós falamos da atração, como vamos atrair essas leads? É entregando lead magnets gratuitos, ok? Então nesse lead magnet pode conter o quê? Pode conter as melhores regiões ou as regiões com. A palavra está-me a fugir agora. A palavra tá na ponta da língua, mas eu não sei qual é a palavra. As regiões com mais o quê? As regiões com maior potencial, ser essa a palavra? Não. Mas ok, sim, acho que você me entenderam. Tu me entendeste. Então são regiões. Yeah. Então fazemos um League Magnet. Nesse League Magnet, então oferecemos um, por exemplo, se forem pessoas que estão interessadas em comprar uma propriedade, são estudantes que vêm de uma região ou outra. Não, digamos sim. Sim. Então, digamos que tem pessoas que querem se mudar se eu for de Portugal, querem se mudar do Porto para Lisboa. Então, lança um anúncio para pessoas do Porto, a dizer mais ou menos quais são as regiões fora de alto padrão, só dizer quais são as regiões mais nobres de Lisboa e fazes um, um pequeno PDF com as melhores regiões de Lisboa e apresentar mais ou menos com todos os pontos de toda a informação. Então, as casas com uma faixa de preço específica, então, digamos, fazemos o e-book, deixa eu fazer um exposto aqui do e-book. Então, ficamos com o nosso perfil ideal de clientes. Então, primeiro, antes de nós provarmos o nosso Lead Magnet, devemos identificar o nosso ICP, Ideal Customer Profile, então, perfil de cliente ideal. Hum, perfil de cliente. Ok, deixa eu lá mover isto. Identificamos o nosso perfil de cliente ideal. Então, aqui nós temos o perfil do nosso cliente ideal. Depois disso, vamos fazer uma maneira muito fácil de criar um e-book. Só com isso, só com essa cidade ou esses bolsos só fazer que podes criar o teu link magnet na sala agora. Uma coisa fácil, não leva muito tempo. Tu usas o Canva ou algo do gênero para fazer esse e-book, mas vamos lá. Então, vamos direto no que interessa. Ok, então o teu SCP são pessoas que estão a mudar-se de São Paulo para Rio de Janeiro, ou se fores de Portugal, pessoas que querem mudar do norte de Portugal para o sul ou do gênero. Então a pessoa quer mudar de Porto para Lisboa. Então, identificaste que o teu público ideal são pessoas que querem mudar-se, querem fazer mudança de um estado para outro, de uma província para outra. Ok, então, primeiro ponto, qual é a dor que essas pessoas têm? Procura de uma casa. Digamos assim, procura de uma casa. Está fazendo uma maneira para pensar. Yeah. De uma maneira, essa ainda é a melhor forma. Acho que fosse muito para fazer mais como criar um esboço, como criar um e-book. Mas ok, yeah, por causa de uma casa, será mais ou menos isso? Não, o perfil ideal seria. Pessoas, depende, vamos falar da renda. É a renda, é o primeiro ponto, a renda. Então, são pessoas que estejam full para arrendar, pessoas que tenham uma renda mensal de 20 mil euros. É lá. Ou 20 mil reais, 20 mil reais. Ok, reais. Ok, então.
Opa, o 20.000 reais. Então, se você tem uma faixa de uma renda mensal de 20.000 reais aos 40.000, ok? 40.000, que pessoas que fazem mais ou menos essa faixa são pessoas que têm família, então uma casa será uma casa com tipo 4, acho que seria o melhor. Então, se é uma casa, identificar que é uma casa familiar ou não. Então, então, mais ou menos o quê? A região ou o perfil de casa que a pessoa, se tem uma casa familiar, então será uma casa com tipo 3 para cima. Tipo 3. A casa tipo 3, identificar mais o quê? Especificações, pontos específicos, então casa com piscina, dá o teu perfil de pessoas, do perfil de cliente ideal, que é de casas com piscina, ok? Mais o quê? Basicamente isso, não vamos fazer criar um e-book aqui, mas é mais ou menos nessa noção. Se estiverem interessados em um vídeo exatamente a explicar como podes criar um e-book, vamos criar aqui, mas agora no ponto, e eu que tive a ideia, mas ok. Devemos ficar mais ou menos um perfil de cliente ideal é este. Opa, perfil de cliente ideal é este, então vamos anunciar para aí e vamos oferecer um e-book para esse do perfil. Então, o anúncio como seria? Em vez de fazer um anúncio a lançar uma casa ou lançar um anúncio à maluca, só lançar o anúncio e ter uma casa à venda na região X por preço X e básico é esse, assim não. Podemos fazer o seguinte, em vez de assustar o cliente, vamos atrair ele com, então, elaborando um pequeno PDF, não precisa ter muitas páginas, um pequeno PDF, um pequeno portfólio de 5 páginas, ou com 5 propriedades só. Nossa, isso aí, mesmo tabela laranja, ok. Com 5 propriedades, então lançamos o anúncio de 5 propriedades que esteja na faixa dos 20.000 reais. Não, a casa para arrendar será isso? Sim, vamos colocar esse valor aí, uma casa para arrendar 20.000 reais. 20.000 reais, 40.000 reais, ok? Então, colocamos o anúncio para pessoas que. Não sei aqui não. Eu fiz uma confusão aqui, desculpa. Uma confusão, e a letra assim, então está naquela das boas. Tive uma péssima noite, mas ok. Então, esse 20.000 não é a renda da pessoa, mas sim o valor da renda da casa, ok? A casa da arrendar. Então, os 20.000 e os 40.000, ok? Então, essa casa, vamos colocar imóveis que esteja mais ou menos nessa faixa de preço para arrendarmos e com essas especificações, essas especificações, esse tipo de quartos ou algo do gênero, seria mais ou menos isso. Se ele alcançar bem isto para ser área do raciocínio está das pessoas. Vamos elaborar o website, vamos organizar tudo. O e-book, vamos lançar um link magnet que primeiro identificar mais ou menos qual seria o perfil ideal de pessoas. Então, pessoas que procuram assim, o SCP será pessoas que procuram imóveis de 20 a 40.000 mensal para arrendar. Pessoas que têm uma família para seriam mais ou menos propriedades tipo 4 com piscina, digamos, com vista ao mar ou algo do gênero. Então, não fazer um e-book, pensar isso tudo nesse e-book e oferecer em troca dos dados da pessoa e nutrir essa pessoa com o passar do tempo. Não sei se foi claro. Então, o foco aqui, em vez de nós queremos vender direto aqui, não, nós vamos fazer uma maneira onde Lead Magnet. Nesse Lead Magnet, vamos ter mais ou menos as especificações que estamos à procura, obter as nossas propriedades. Então, a pessoa que vai preencher esse formulário antes de receber o Lead Magnet são pessoas que, o primeiro, estão procurando uma casa, 20.000. Segundo, tem uma família, então são casas tipo 3, tipo 4, tipo 5. Terceiro, tem piscina, ok? Condomínio pode ser no caso. Então, tendo em conta esses dados, nós já podemos nutrir ali com o passar do tempo até que ela compre conosco, porque ela vamos gerar uma confiança, ok? Vamos gerar uma confiança com a lead, será confiança, gerar autoridade, e falando de autoridade é o próximo ponto, ok? O próximo ponto é a autoridade. Então, vamos nutrir ali com o passar do tempo. Então, aqui, obtemos os dados da lead, atraímos a lead. Agora é sobre gerar autoridade, gerar confiança, gerar confiança. Então isso pode levar cerca de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, né? Então pode levar o tempo que for preciso, mas no momento que a lead for isso nós fazemos isso tudo porque a lead foi atraída,
foi nutrida de uma maneira bem eficiente, né, com follow-ups, contacto, de uma maneira personalizada, automatizada e personalizada, humanizada seria no caso. Então, depois adicionar outro ponto, que seria mais ou menos como tu nós podemos nutrir essas leads. Devemos nutrir com uma automação, porque não vamos ter tempo para nutrir 20, 50, 100 mil, 100, 1000 leads, 500, 2000 leads, não tem como nutrirmos uma por uma. Então vamos ter uma automatização mais humanizada. Então seria, em vez de colocar só o nome, vai ser de acordo, essa automação vai ser de acordo com o rótulo que vamos colocar na lead. Mas então ser claro. Então, como já percebemos que é uma lead que está à procura de uma casa família, né, para criar sua família, não são uma casas com tipo 4, algo do gênero, vamos nutrir a lead com informações desse gênero, até que ele chega num ponto de estar, a lead passa de ser uma lead fria, que não está consciente do problema, para uma lead que já está consciente, e quando ela estiver consciente ou quando ela estiver pronta para comprar, a primeira pessoa que ele vai pensar somos nós, e vamos fugir daquele problema que eu estava a falar no início, de que a lead ela pode estar pronta para comprar agora, mas não é que significa que vai comprar contigo agora, vai comprar com outro corretor, que fizer uma melhor oferta. Mas as leads que já foram nutridas, chegou nesse ponto que ela te olha como uma personalidade, como uma autoridade, isso é inevitável. E ela vai recomendar para ti, ela vai passar de ser uma lead que já comprou contigo, vai ser uma apologista do teu serviço, porque ela já viu que tu realmente te importas com ela. Como ela vai perceber isso? Primeiro, tu sempre fazes follow-ups, sem fazer spam. Follow-ups personalizados e humanizados, dá contacto frequente. Segundo ponto, fazes perguntas para entender mais ou menos o que ela precisa, em vez de querer só vender, 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 assim. Então, queremos, epa, em vez de sermos mais ou menos esse estereótipo de vendedor que só quer vender, 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 vender. Não, nós nutrimos a lead até que ela chegue ao ponto que quando estiver pronta para comprar, a primeira pessoa que ela pensa vai pensar, oh, é o corretor que ele me nutriu, foi o corretor João, foi o Stefan, foi o James, o corretor James. Ok? Ela vai te olhar como um super-homem. Tu praticamente vai ser o super-homem porque tu és uma autoridade nos olhos dele. É basicamente isso. Isso é inevitável. E quando é virar apologista, uma lead que nós pagamos 2, 5, 10 dólares, 10 euros para adquirir, e ela consegue nos entregar, quando conseguimos vender, claro que o imóvel não vai dar esse preço, um imóvel vai arrendar até 40 mil. Então, praticamente, a lead, se é muito de graça, ela vai ter um LTV conosco muito mais fácil, porque ela tem direito a criarmos a relação. Ela praticamente é uma árvore. Então, encontramos a lead enquanto era pequena, uma pequena semente, digamos assim, ok? Vamos fazer vamos usar essa metáfora. Então, encontramos a lead quando é uma pequena semente. Ai, nossa, não está lá depois. Ok, montamos ali de encontrar uma semente, semeamos ela, então em seguida regamos ela até ela germinar um pouco. A lead cresceu com o passar do tempo. Então, vou continuar aqui. A lead cresceu, começou a sair mais folhas. No dia que ela desabrochar, digamos assim, será uma planta, será uma árvore. A lead vai virar uma árvore, não uma flor. Vai virar uma árvore. Ok, ok. Agora que é flor. Agora é uma árvore, sim. Então, quando ela virar uma árvore, começar a dar frutos, as raízes, a relação conosco, aqui é a venda. Digamos assim, quando ela estiver pronta para venda, venda. Ok. Isso também faz escrever sell. Ok. Venda. As raízes delas estarão muito fortes. A nossa relação com elas estará muito forte. Então, a primeira pessoa que ela vai pensar quando ela precisa comprar um imóvel, uma propriedade ou procurar de recomendações do mercado ou algo do gênero, serás tu. Porque tu fizeste o teu trabalho direitinho, que é de nutrir, que não precisa fazer isso manual, isso não é manual, é automático. Então essa fase de nutrição, geração de valor é automática. Não precisas ter sempre ter a tua mão lá e tu vais ser um super-homem para ela, ela sempre que precisar de alguma coisa vai procurar a ti, porque tu és uma autoridade aos olhos dessa lei. Então, para o vídeo de hoje é isto. Eu espero que tenha agregado algum valor para ti e tu entendeste que mais ou menos a venda é só a ponta do iceberg. A questão aqui é falarmos de criar uma relação duradoura e longo prazo para as leads
e também deixar o marco ali tipo, para nós possamos nos tornar os nossos super-heróis, as suas autoridades. E ali sempre precisar será pensar em ti. Então, tendo em conta, eu espero que tu entendas mais ou menos como funciona essa pirâmide, esse funil, e que tu consigas aplicar isso. E se tu estiveres interessado em uma conversa direta comigo, para mais ou menos eu apresentar como tu podes usar justamente essa toda estratégia na tua agência ou usar para teu para tu usares como profissional, se tu és um agente independente autônomo, é só mais ou menos clicar no link que está no mais ou menos, clicares no link que está nos comentários, que lá tem o meu calendário do Calendly, tu agendas uma conversa gratuita comigo, uma coisa de 30 a 40 minutos, onde eu exatamente posso dissecar e entender qual é a situação atual e entender como posso ajudar-te a transformar visitantes em compradores na prática, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vejo-te no próximo vídeo. E é isso. Tchau.